agora. Esporte em debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate, com muita informação e debate. E com a sua participação. 971021493 é o WhatsApp para você participar. No Fala Galera de hoje, Nicolas Careca está de saída do Brinco de Ouro. O atacante vai fazer falta no Guarani? Responda, você manda para cá, você que é bugrino, a sua opinião. Fora dos planos da Macaca, João Veras é anunciado como novo reforço do Botafogo. E aí, você daria mais uma chance para o atacante da Ponte Preta? Então, são dois atletas, até coincidentemente, que estão deixando os times de Campinas. Nicolas Careca, que está indo para o Mirassol, e o João Veras, que vai para o Botafogo de Ribeirão Preto. Você daria oportunidade, um pouco mais de oportunidade para esses jogadores? Responda 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E é o seguinte, daqui a pouco o Bruninho vai falar. Ele deu uma entrevista coletiva hoje, no começo da tarde. E o Bruninho comenta sobre a diferença entre os trabalhos do Pivete, o atual treinador, e do antecessor, o Mozart. A ausência até do banco de reservas. E aí a tendência realmente é de Nicolas Careca deixar o estádio Brinco de Ouro da Princesa. O atacante que disputou apenas 9 partidas pelo Guarani em 2023. Está no radar do Mirassol para a disputa da Série B. No total, Nicolas Careca disputou 31 partidas com a camisa do Guarani e marcou 2 gols pela equipe alviverde. Negociação com Daniel Guedes do Juventude esfria e o Bugre pode aproveitar o jovem Ian Henrique na lateral direita. Ele tem o Diogo Matheus, que é o atual titular, e tem também o Ivan Alvarinho, que é zagueiro, mas também quebra o galho ali de lateral direito. Então, o Guarani, até na quinta-feira, que é o prazo final da inscrição de jogadores na primeira janela, talvez não tenha condições aí de contratar um lateral e vai com o que tem até julho, quando vai abrir a segunda janela da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, o jogo entre Guarani e Portuguesa pelo Campeonato Paulista também entrou nos jogos investigados pelo Ministério Público. A suspeita é de um atleta ter forçado o cartão amarelo. Jogadores que tomaram cartão amarelo naquela partida: Thalisson e Diogo Marzagão pela Portuguesa e Leandro Vilela pelo Guarani. Então a suspeita é de que um desses teria forçado o cartão por causa dessa questão aí de resultados. Bruno José e Neilton são avaliados durante a semana de treinamentos. A tendência é que os dois possam ficar à disposição no duelo contra o Ceará, mas por enquanto, né, eles estão aí em avaliação.
E destaque no portal carlosbatista.com.br, com 3 acessos no currículo. Volante confia em campanha do Bugre na Bezona. O destaque aqui é o Matheus Barbosa. Pautas da Ponte Preta que nós estaremos discutindo. A Ponte anunciou oficialmente a chegada do lateral direito Anilson. O nome dele já saiu no bid. Formado nas categorias do São Paulo, Anilson chega do Náutico com um vínculo em definitivo até 10 de abril de 2025. Como eu disse, já regularizado no bid, o atleta deu entrevista hoje para a assessoria de imprensa e nós vamos ouvi-lo já, falando da expectativa dele agora com a chegada na Ponte Preta. Fora dos planos da Macaca, João Veras é anunciado pelo Botafogo por empréstimo até no final da temporada. O atacante disputou o Paulistão pela Ferroviária. Seu vínculo com a Ponte vai até junho de 2024. Macaca tem 5 derrotas e 1 empate nas primeiras rodadas das últimas 6 edições da Série B do Campeonato Brasileiro. E o destaque do portal carlosbatista.com.br, lateral tem nome publicado no bid e Macaca chega ao 3º reforço para a Série B. Claro que eu estou falando do Anilson, que é destaque no portal CB. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos às pautas do dia desta terça-feira de muita chuva na região de Campinas. A respeito do Nicolas Careca, Batista, eu diria com toda certeza, ele teve todas as oportunidades do mundo e nunca convenceu ninguém, essa é a grande verdade. Então eu diria nesse caso que ele definitivamente não vai deixar saudades. E sobre o Veras, é outro que recebeu oportunidade. Um menino que apresentou problemas fora de campo, precisa de muito juízo, foi à Ferroviária, fez 1 gol apenas, e agora também está tendo oportunidade de viver vida nova em outro clube. Também não daria outra oportunidade, né? Foram jogadores que tiveram oportunidade, mas infelizmente o bonde passou e eles não aproveitaram. Carlos Batista. E também tem as pautas do dia, notícias do dia que não tem relação com os times de Campinas. Operação Penalidade Máxima cumpre mandados em 6 estados e vê suspeita de manipulação de resultados na Série A do Brasileiro. Ministério Público de Goiás afirma que jogadores eram cooptados com ofertas que chegavam a R$100 mil. Victor Ramos, da Chapecoense. Igor Cariús, do Sport. Gabriel Tota, do Ipiranga do Rio Grande do Sul. Kevin Lomônaco, do Bragantino. São alguns dos alvos. Outra notícia, Cruzeiro encaminha empréstimo de Matheus Davó ao Pafos Futebol Clube do Chipre. Sem espaço na Raposa. Atacante será emprestado até o final do ano. E o terceiro assunto, além do Barcelona, Chelsea entra na disputa por Vitor Roque. Vitor Roque, revelação do Atlético Paranaense. Então, agora já está na mira do Barcelona. Estes assuntos, os comentaristas vão escolher um deles para colocar aqui a opinião local. 17:09, ouvinte participando conosco, mensagem no ar. Boa tarde aí, pessoal da Band, é o Sérgio das Paineiras, Batista e grande elenco. Eu escutei outro dia a entrevista do Eberlin aí na Band, por sinal, uma ótima entrevista, parabéns a você, Batista e a equipe. E o Eberlin foi aberto uma conversa com o Carnielli, porque analisando friamente, a Ponte Preta subiu, beleza, fomos campeão da Série A2, parabéns, mas para a Série B, esse elenco não dá, e você não vê uma luz no fim do túnel.
Então acho que a única forma seria o Eberlin sentar com o maior credor da ponte e o único cara que vai investir na ponte, que pode dar um aporte, fazer um acordo, entendeu? E a coisa voltar, porque se a ponte cair pra Série C, velho, vai ser bem pior pra todo mundo. Não é só pro Eberlin, vai pro Carnielli também, que é o credor, pra todo mundo, pra imprensa. E ela vai cair pra, se não mexer nesse time, vai cair pra C, não tem condição. Viu o jogo contra o Vitória. Vitória é um time mediano, tomou de 3. Não aguenta a Série B. Então, acho que está na hora de as pessoas conversarem na Ponte Preta. O bastidor é complicado. Mas, gente, eles vão matar a vaca. E aí não tem mais de onde tirar o leite. Nem um lado, nem o outro. Entendeu? Um vai perder, o outro vai perder também. Então, vamos conversar, gente. Tá? Porque a única pessoa que investe na ponte, eu repito, é o Sérgio Carnielli. O resto, ninguém investe nada. O Eberlin falou, não arrumou ninguém. Tadinho, não tem condição, não é culpa dele. É que não tem, ninguém vai investir na ponte. Só quem tem alguma coisa para tirar na ponte, que é o caso do Sérgio Carnielli. Será que ninguém viu isso aí, cara? Abraço. Abraço. Olha, vou dizer para você uma experiência que eu tive. Eu estava fazendo uma matéria sobre SAF. E eu queria saber algumas opiniões, né, de gestores importantes que passaram pelo futebol de Campinas. Tentei o contato com o Sérgio Carnielli, não tenho contato direto com ele, falei com a secretária dele. Aí expliquei do que se tratava e pedi se ela pudesse encaminhar o assunto. Eu queria um depoimento dele, opinião dele sobre a questão da SAF. E por que tinha que ser dirigentes que estiveram no comando de alguma equipe. Para saber a opinião, né? Porque eles tocaram equipes e aí eu precisava dessa opinião para saber qual é a diferença e se eles aprovavam essa criação de SAF, que parece-me que é uma tendência. Vários clubes do Brasil estão aderindo à SAF. E a resposta, eu encaminhei o pedido no dia seguinte, muito educadamente. A secretária do Sérgio Carnielli me mandou uma mensagem dizendo que o Sérgio Carnielli agradecia demais o convite para falar a respeito do assunto, mas ele não fala mais sobre futebol. Não explicou o motivo, né? Mas deu a negativa para falar a respeito de SAF, e não era nada para falar de Ponte Preta, era para falar de SAF. Claro que a Ponte estaria envolvida nisso, um projeto futuro, talvez a Ponte também se transformando em SAF. É o caso também do Guarani. Mas a resposta foi essa, que o Sérgio Carnielli não fala mais de futebol. Então a impressão que eu tive é que ele ficou muito desgostoso, né, com tudo isso que aconteceu e riscou da vida dele esse assunto futebol. Então não fala mais a respeito de futebol. A mensagem terminava aí, mas fazendo uma leitura, eu tenho a impressão de que ele não quer mais saber nem de futebol, nem de Ponte Preta, nem de coisa nenhuma. Então ficou talvez magoado, chateado. Eu não posso afirmar isso porque eu não conversei com ele. E na mensagem que a secretária mandou também não tinha nada a respeito disso. É uma leitura apenas e tão somente que eu estou fazendo, porque ele não quis nem falar a respeito de SAF e a resposta foi categórica, dizendo que o Sérgio Carnielli não fala mais sobre futebol. Então como é que você vai convidar um sujeito que não fala mais sobre futebol, que não quer mais comentar a respeito disso, solicitar que ele faça de novo investimentos na ponte? Então fica muito difícil. Uma coisa é a gente pensar, imaginar, outra coisa é a realidade. 17h14, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Um abraço, Mário de Hortolândia. Pensando aqui, cara, Marquinho tá com um pobre maço na mão para pagar essas contas da ponte aí.
A torcida da Ponte podia se organizar e fazer esse TC10 urgente. E a pessoa, cara, a Ponte Preta conseguiu um número alto de TC10, ajuda demais a Ponte Preta, ajuda o Marquinho. Os dirigentes anteriores lascou a Ponte, acabou com a Ponte. Então agora o Marquinhos pegou um negócio que ele tem que arrumar, mas para arrumar tem que ter dinheiro. O dinheiro tá difícil demais. Aí nós pega jogador que é nosso muito bom, nós fica jogando, vendendo barato jogador. Para arrumar a situação, eu acho que tinha que se todo mundo se unir, a torcida da Ponte se unir e fazer esse TC10 aí urgente para salvar a Ponte Preta. Obrigado, um abraço, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, 17 horas e 16 minutos. Daqui a pouco vamos debater um pouco mais a respeito do assunto, mas Hélio dos Anjos está deixando a Ponte Preta. Já já nós vamos debater esse assunto aqui, mas apenas dando aí, né, o teaser, ou a manchete. Técnico Hélio dos Anjos está deixando a Ponte Preta. Ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos da Bandeirantes aí, a rádio número 1 de Campinas. Que é César Barão Geraldo, sempre na audiência aí. Um abraço a todos. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Fala aí, Carlos Batista, boa tarde, bom programa para vocês aí. CH e todos aí, e toda a equipe, e todos os ouvintes, e toda a torcida da Associação Atlética Ponte Preta. E quem está falando é o Avelar da cidade de Hortolândia. Vou falar a verdade para vocês, na minha concepção, esse Anilson dispensado do Náutico não pode ser considerado um reforço para a Ponte Preta, não. Essas três contratações, na minha concepção, todos três estão abaixo do elenco do plantel que já temos aí. Não pode ser considerado reforço, não. Eu acho que isso daí não vai... Espero que queime minha língua. Mas eu acho que estamos gastando vela boa com defunto ruim, viu? Um abraço a todos e bom programa. Avelar de Hortolândia. Abraço, muito obrigado. Recebi agora, a Ponte vai amanhã, às 10 da manhã, no Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli, apresentar um novo patrocinador. Estarão presentes o capitão do time, zagueiro Fábio Sanches, e o diretor de marketing da Macaca, André Salles Procópio, e o CEO da empresa parceira do clube, cujo nome será revelado somente na entrevista coletiva amanhã, às 10 da manhã. Serão tratados dos detalhes da parceria que chega para fortalecer o futebol pontepretano. Portanto, amanhã, 10 da manhã, Salão Nobre Pedro Pinheiro, lançamento de mais um patrocinador da Macaca. 17h18, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, toda a equipe, todo mundo. Aqui quem fala é o Josué Teles, Porto Seguro, Campinas. Batista, sobre o primeiro jogo da Ponte Preta, achei o time muito apático, sem vontade. Isso não tem a ver com a premiação da Ponte? Será que a premiação do título não foi paga e os jogadores não contentes não mostraram empenho no primeiro jogo do Brasileirão? Você acha que tem alguma coisa a ver com promessa de pagamento e não cumprido? Obrigado, um abraço a todos aí. Abraço, muito obrigado. 17h19, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista e equipe. Olha, Batista, nos dias de hoje, nem os filhos têm tanta oportunidade com os pais quanto o Nicolas Careca teve com o Guarani. Meu Deus do céu, como diz o Tigrão, vá com Deus. Né? Aqui é o Juarez de Paula, Vila Alberto Simões. Um abraço a todos aí, boa noite. Mais um 17h19. Boa noite, pessoal aí da mesa, Carlos Batista, CH, todo mundo aí, Tigrão, sou bugrino. Essa questão aí do cara querer ser presidente, nego quebrado, não pode ser presidente. Eu tô vendo o Eberlin, ele é um quebrado falante. Então, ele não vai puxar ninguém.
Aconteceu isso no Guarani. Todo mundo fala de Betuzini. Betuzini apertava, ele ia lá, enchia aquele Guarani de dinheiro, pagava salário, trazia jogador. E aquela meia dúzia de torcedorzinho xarope lá, fica fora, Betuzini. E aconteceu a mesma tragédia na Ponte, fora a Carnieri, pronto, botou os quebrados. Agora o Guarani está com uma equipe boa, entrou um jacu lá, dono de lojinha, querer ser presidente. Pelo amor de Deus. O verdadeiro torcedor sabe que o presidente, ele tem que estar com o bolso cheio. Não adianta botar nego quebrado que não tira ninguém do barranco, não. E vai cair. Se continuar na mão desse quebrado falante aí do Eberlin, é bugrino ainda o homem, pô. Esses ponte-pretanos, eles não têm a cabeça certa. Eles elegem um cara quebrado e bugrino para ser presidente deles. É o circo dos horrores, como diria o Zé Arnaldo. Abraço a todos e boa noite. 17h21, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Como que tá? Tudo bom? Boa tarde ao pessoal aí. Gostaria de saber a opinião aí do Tigrão, não sei se ele tá aí, o CH, o próprio Gleger. O que o Guarani deve apresentar aí contra o Ceará? Entra com o mesmo time que começou o jogo ou já com o time do segundo tempo aí? Um abraço, é o Celso aqui, Parque Jambeiro, Bugrino. Daqui a pouco vamos debater aí o Guarani e também a Ponte. 17h21, mais um. Boa tarde. Sobre essa união de Carnieri e Berlim, lógico que é uma utopia, certo? União para investir mais, ele não vai querer investir mais na Ponte, mas também, vamos falar a verdade, né? A cada entrevista, a cada post na internet, alguém fala que antigos dirigentes acabaram com a Ponte. E o Carnieri foi que pôs mais dinheiro na Ponte entre todos, se juntar todo mundo que cuidou da Ponte até hoje, ele foi o que mais pôs dinheiro. Então imagina ele ouvindo isso e falando assim, pô, o cara quer que eu ponha mais dinheiro ainda. E fora o que aconteceu nas eleições, que ficou muito mal explicado, né? Então eu acho que essa aproximação do Carnieri e do Eberlin agora é para acertar a dívida, só isso. Júnior Fernandes, Souza, Campinas. Ok, muito obrigado pela participação. Daqui a pouco tem mais ouvintes participando conosco aqui, mensagem de áudio e também mensagens de texto, um áudio aí, 40, 50 segundinhos, e também mensagens de texto, um texto curto. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. É um produto prático e rápido para o seu dia a dia. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara, tá na cara que é Seara. Perfeito para o lanche e em todas as ocasiões. O Chicken Supreme Seara fica ainda mais delicioso com os seus molhos favoritos. Tá na cara que é Seara. Encontre e aproveite toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 17h24, rápido intervalo e voltamos já. 17h24, hoje 18 de abril de 2023, com Gilberto Sufi aqui na mesa de áudio e Gabriel Ribeiro, ele que está nas montagens e gravações e também na imagem aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite e dê um like aí para nós. Mais de 17 mil assinantes e no galope rumo a 18 mil. Muito obrigado pela grande audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no AM 1170 na região de Campinas,
AM 1170 e FM 85.7. E também, simultaneamente, o som vai para Ribeirão Preto, FM 85.3. E em todos os aplicativos e também no Band Rádios. Intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. São 17 horas e 28 minutos em Campinas. Olha, recebi aqui a informação sobre o Hélio dos Anjos. Estou tentando checar essa informação, mas a informação que eu recebi é que o Hélio dos Anjos estaria deixando a Ponte Preta. Mas ainda necessita de checagem, né? Apenas coloquei no ar aqui porque a informação está rodando aí e é necessário que a gente coloque aqui, mas estamos checando a informação. Boa tarde, Batista, com essa situação de desentendimento entre o técnico da Ponte e o presidente Eberlin. Temo pela saída do Hélio. Final do telefone 5114, não assinou a mensagem. Assina, importante, né? Sua assinatura, coloque o nominho aqui para a gente falar o seu nominho aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Eu tenho a impressão, né, de que a coisa começou a desandar exatamente na final do campeonato da Série A2, quando o Hélio dos Anjos desabafou na entrevista coletiva, falando coisas que talvez não fosse importante dizer, né, naquele momento. Por duas razões. Primeiro, era um momento de muita alegria, né? Uma energia altamente positiva. Então, um momento de festa.
Então, trazer um negócio negativo sobre contratações para dentro de um momento de festa não é a melhor coisa. Se é um técnico iniciante, se é um juvenil, evidentemente que paga pelo noviciado. Agora, um técnico de 65 anos, rodado, experimentado, como o Hélio dos Anjos, não tem nenhum sentido, né, ele falar aquilo que ele falou, inclusive dizendo que a partir dali a responsabilidade era da diretoria da Ponte Preta. Ué, e na Série A2 não era a responsabilidade? Quem que contratou o Elvis? Vários clubes queriam o Elvis. Tinha até proposta da Arábia. O presidente Marco Eberlin pegou o carro, foi lá no interior norte do Paraná e conseguiu contratar o Elvis. Gé. Contratou o Gé. Foi descoberto por quem? E os jogadores das categorias de base que ele, Hélio dos Anjos, colocou. Só colocou porque tinha qualidade na base. Então, sabe, esse negócio de passar a responsabilidade, não, eu sou treinador, já prevendo uma campanha ruim, talvez sabendo que não teria contratações, e empurrar isso nas costas da direção do clube, não me pareceu, falando aqui uma opinião minha. Não conversei com as partes e apenas e tão somente estou colocando, fazendo uma leitura dos fatos. Então aquilo não pegou bem. Volto a repetir, o momento era positivo, o clube subiu, foi campeão. Há quanto tempo que a Ponte não conquistava um título? Tinha sido campeão do interior, mas esse título da Série A2, última vez foi em 1969. Então, para que trazer para dentro desse balaio algo negativo? Dali uma semana ia começar o Campeonato Brasileiro, mas naquele momento era momento só de festa, só de alegria. Aí no dia seguinte, ou dali 2 dias, quando da reapresentação, aí o técnico poderia falar sobre contratações e etc. Mas não foi a primeira vez que ele falou a respeito disso, né? Ele já vinha falando lá atrás sobre o transfer ban, demonstrando toda a irritação, toda o descontentamento dele por causa do transfer ban, porque ele queria inscrever jogador para a segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Então, é uma leitura dos fatos, talvez tenha sido isso que levou ao desentendimento entre técnico e presidente. Porque a gente sabe, isso, clube de futebol, empresas, o mundo corporativo, o mundo político, o sincericídio pode provocar rupturas inimagináveis em relacionamentos. Claro que às vezes dá vontade de sair chutando tudo e falando um monte de coisa. Claro, toda empresa tem problema, todo time de futebol tem problema, todo mundo tem problema na vida. Assim como no casamento. Em hora que dá vontade de falar umas verdades. Só que você vai acabar com um relacionamento que teve inúmeros fatores positivos, aí um negativo você vai sair chutando o balde. Não é o melhor caminho, não é o melhor remédio. Então, pode ter desandado ali, né, nas declarações intempestivas e fora de contexto dadas pelo técnico Hélio dos Anjos, esse desentendimento entre técnico e presidente. Mas daqui a pouco vamos analisar um pouco mais e tentar checar aqui a informação. Vamos aqui com Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Essa notícia, se você se lembra que nós estávamos na jornada, desde a cabine centralizada da Bandeirantes, cabine de uma visão extraordinária do gramado no estádio Moisés Lucarelli, no jogo entre Ponte e Novo Horizontino, na conquista por pênaltis da Ponte. E quando o Hélio veio falar, não, porque o Gé agora já é jogador de 120 mil por mês,
tem que ver o que vai ser feito. Ele demonstrou, assim, uma irritação, assim, uma espécie de frustração com tudo que estava acontecendo. Então, são duas personalidades fortes. Tanto o Marco Eberlin, e nem precisamos dizer por quê, temperamento forte. Cada um tem o seu estilo. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa também com temperamento forte. Tem gente que é mais comedida. A gente vai aprendendo com a vida, vai tentando corrigir aqui e ali, mas aquilo que é nato, genético, é difícil de mudar. É uma luta. E eu também não sei se vale a pena mudar e perder a autenticidade. Eu, por exemplo, gosto de sincericídio. Eu gosto. Sincericídio, que é um termo que você cunhou agora aí. Eu acho que o que eu estou sentindo mas tem hora que você tem que ser politicamente correto. Eu tenho sido politicamente correto na minha vida inteira. E algumas vezes eu fui mais feliz quando eu falei do fundo do meu coração aquilo que eu estava sentindo. As injustiças às quais eu estava sendo submetido, algumas situações com as quais eu não concordava, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Eu sou a favor de que o cidadão fale aquilo que está sentindo, mas no momento oportuno. Eu acho que a tal da lavar roupa suja fora de casa, eu também não sou a favor. Eu, por exemplo, acho que as declarações do Hélio pós-conquista foram infelizes, né? Elas foram aquilo, cabe o termo aqui exatamente de forma precisa, intempestivas, ou seja, fora do tempo, fora do contexto, não era ali. E quando ele falou, aliás, ele estava conversando ainda, a coletiva continuou rolando, estávamos na cabine, eu, você e Giba, Gilberto Sufi. Eu dei uma olhada para você se lembra disso ou não? Mas era hora de falar uns negócios desse daí? E eu também não estou aqui defendendo a diretoria da Ponte, nem tampouco acusando o Hélio. Não vou fazê-lo. Até porque aquele descontentamento ali, ele já era fruto de alguma coisa que vinha acontecendo. Ali só estourou. Ali foi só o pavio que alguém acendeu e explodiu durante a coletiva, né? Ali foi a gota d'água. Mas ninguém que vinha com o discurso anterior, em várias e várias coletivas, longas, imensas, prolixas, sempre defendendo, sempre com um discurso otimista, sempre defendendo o elenco, em muitas vezes falando da parceria dele com o presidente, que o presidente sempre deu respaldo, e etc, 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 que ele teve 7, 8, 14, 25 convites para sair, inclusive para fora do país, mas que ele acha que era o momento de ficar, que era a hora de arrumar a casa, e ficou, e fez um grande trabalho. Agora, de uns tempos para cá, e não foi aí que eu queria ferir o assunto. A coletiva não é a causa de uma possível saída do Hélio dos Anjos. A coletiva foi consequência de alguma coisa que aconteceu depois que a Ponte foi para a semifinal. Volto a dizer, se o Hélio sair, eu não vou jogar nas costas da coletiva, depois do jogo de Campinas contra o Novo Horizontino. Mas eu vou atribuir a desentendimentos que devem ter ocorrido e que tiveram como consequência aquela coletiva fora de contexto, com declarações intempestivas, dizendo que agora tem que dividir a responsabilidade, que o que ele podia fazer ele já tinha feito, que as indicações ele já tinha feito, que ele já tinha dado nome de jogadores. Eu acho que tudo isso daí, se fosse lá no Salão Nobre, anexo ao Salão Nobre, na sala do presidente, ele tinha que falar. E aí é que eu estou dizendo que eu sou a favor do sincericídio, ou sincericídio.
sinceridade, sincericídio. Eu sou a favor. Mas, publicamente, tem hora que você tem que ser mais comedido. Se eu for falar aqui no ar, às vezes, algumas coisas que eu tenho vontade de falar, a rádio vai ficar fora do ar 1 ano, por minha culpa. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser responsável. Mas tem hora que eu tenho vontade de falar algumas coisas aqui que a antena da rádio vai cair lá na Vila Nova. E essa que tem aí na Paula Souza da TV vai cair também. Vai bater lá naquele reservatório d'água da Saasa que tem lá do outro lado. Então a gente tem que saber o momento de falar. E eu acho que tem uma origem. Não sei se é a polêmica escalação para enfrentar o Novo Horizontino em casa. Não sei se alguém quis se meter, eu não tenho informação. Se alguém quis se meter em escalação, não sei se é premiação, não sei se é alguma coisa prometida e não cumprida, não sei se é indicação de jogador que foi feita e que ninguém foi buscar o jogador, o pedido não foi atendido, eu não sei. Mas não foi a coletiva que gerou, talvez, como consequência, a saída do Hélio. Mas sim algo que gerou como consequência a coletiva. E se alguém me perguntar aqui, eu não respondo nem sob tortura, porque eu não tenho a informação. Se eu tivesse, eu diria. Ah, mas nós vamos atrás. O que aconteceu? Por que é que riscou o Cristal? Eles vinham em lua de mel. Por quê? De uma hora para outra. E mais uma, hein? Não foi nem coletiva, encerrando o Batista. Não foi nem coletiva. Mas o depoimento do Hélio dos Anjos lá em Salvador, domingo à noite, também foi amargo pra caramba. Ele sempre defendeu o time, os atletas. Teve jogo aí que a Ponte não jogou absolutamente nada e ele defendeu o elenco. E lá, acho que já sentindo que a porta de saída estava flertando com ele, ele já disse que o time não jogou, que teve muito abaixo, que não competiu, que não esteve nem próximo, coisas desse tipo. Ou seja, ele foi sincero, o time não jogou nada, mas não é o feitio dele. Então, vamos esperar o desdobramento. Você disse que é uma possibilidade. Não, Tigrão. Mas as últimas declarações públicas do Hélio mostraram, Batista, um imenso descontentamento dele. Durante o tempo que você estava falando, eu conversei pelo telefone com o Hélio dos Anjos. E a informação era absolutamente verdadeira, informação exclusiva da Rádio Bandeirantes. Hélio dos Anjos não é mais treinador da Ponte Preta. Pedi a ele que, se fosse possível, dar uma entrevista aqui pra gente, mas ele disse que ainda não comunicou oficialmente. Ele falou que realizou o treino hoje pela manhã e aí foi para o almoço, retornou ao clube por volta de 14 horas e 30 minutos. Conversou com 2 pessoas que ele não quis revelar o nome. Perguntei, mas o presidente estava nesse momento? Ele disse que não. A última vez que ele disse que encontrou o presidente Marco Eberlin foi na segunda-feira passada, quando teve a entrega da premiação lá no Hotel Nacional Inn. Foi a última vez que ele encontrou. Eu estava lá. O presidente Eberlin. Eu estava lá e vi os dois se cumprimentando com muita cordialidade. Eu estava lá no Hotel Nacional Inn. Então o Hélio dos Anjos, ao telefone, não quis dar a entrevista, pediu desculpa, inclusive agradeceu aqui a mim e a Bandeirantes pelo tratamento que deu a ele durante esse período todo e também agradeceu a Ponte Preta em ter tido a possibilidade de trabalhar na Ponte. Ele disse que gostou demais, uma identificação muito grande com a torcida da Ponte e disse que não está indo para clube algum. Não recebeu nenhuma proposta, não é por isso. Perguntei, mas qual é o motivo pelo qual você está deixando a Ponte? Ele falou uma somatória de motivos. Não tem um único motivo. É uma somatória de motivos e disse também
que a rescisão dele será homologada na justiça. Então, né, significa aí que deve ter aí, enfim, pagamentos atrasados e tudo mais. Então, a afirmação dele ao telefone que a homologação da rescisão dele será feita na justiça. Então, repetindo, a Ponte está sem treinador desde as 2h30 da tarde. A Ponte não se pronunciou, não sei se vai se pronunciar ainda hoje, mas eu conversei, né, de viva voz. Aliás, agradeço o fato de ter atendido. Ele atendeu o telefone, tenho aqui o telefone particular do Hélio dos Anjos, e ele me atendeu cordialmente, né? Atendeu sem pressa, e aí explicou o motivo, ou uma somatória de motivos. Essa foi a colocação dele, pelo fato de estar deixando a Ponte. Ele falou, não tem outro clube, não é o fato de estar indo para outro clube, mas algumas coisas que não me agradaram, então estou deixando a Ponte. Ele falou, e eu nem digo que um dia vou retornar para a Ponte. Ele falou, já estou com 65 anos, e aí já se encaminhando para o encerramento da carreira. Palavras textuais do Hélio dos Anjos, que deixou hoje, portanto, o comando da Macaca. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. É uma notícia, olha, que eu acho que o Ponte Pretano é notícia de preocupação para o Ponte Pretano. No início da competição, uma competição dura, difícil, a Ponte vindo aí de uma recuperação no Campeonato Paulista, e para mim perde o maior pilar de todos aí, né? O cara que realmente segurou aí toda a bronca durante toda a competição. Teve algumas coletivas realmente que ele dava sinais de que não estava, que estava incomodado, digamos assim, preocupado, né? E depois da primeira rodada, porque assim, né? Aí vem aquela pergunta, poxa vida, mas então por que o Hélio já não saiu depois que terminou a Série A2? O que será que aconteceu? Por que ele foi para esse jogo contra o Vitória? E a gente via ele no jogo comprometido da mesma forma que estava em todos os outros. E de repente, durante a semana, vem aí comunicar o seu desligamento, é uma coisa para ficar preocupado. A gente, claro, não sabe, não tem informação. Se vai para a justiça, como ele disse aí, provavelmente tem alguma pendência financeira, mas eu quero analisar aqui a parte técnica e a parte de campo, que na minha opinião perde muito o time da Ponte Preta. Ele que montou esse time, ele que deixou um time que na minha opinião precisava, claro, de alguns ajustes, mas era um time que dava, sem dúvida nenhuma, para competir. E agora? E os atletas que aceitaram o desafio justamente porque o Hélio que estava no comando. O que vai acontecer agora? Como é que vai ficar? A gente vale ressaltar aqui que o Elvis, em todas as entrevistas e sempre quando questionado e perguntado, dizia, não, comprei a ideia do Hélio, vamos junto, estamos juntos, e agora? Como é que vai fazer? Então realmente é preocupante essa informação, viu, Batista? Você acabou falando com ele aí agora, e ele já comunicando o desligamento. Então, nesse momento, a Ponte indo para a segunda rodada da Série B, segunda rodada, sem treinador. É realmente muito complicado e, claro que aí ainda a gente vai, durante a semana, a gente vai ter mais informações, mas como eu disse, analisando friamente, analisando o time dentro de campo, tecnicamente, taticamente, é muito, mas muito prejudicável para a Ponte essa questão. É muito prejuízo. A Ponte realmente, perdendo o Hélio dos Anjos, está totalmente no prejuízo, Batista. São 17h49, um rápido intervalo e voltamos já com o Esporte em Debate pela Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Bastidores do Poder, de segunda a sexta-feira às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas, levando até você as notícias mais relevantes da economia e da política local e nacional. O programa para quem quer ter acesso à informação e ficar atualizado de um jeito leve e sem complicação. Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, em FM 85,7 e AM 1170. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro. Você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo do São Paulo. Logo mais o tricolor do Morumbi pega o Puerto Cabello da Venezuela, segunda rodada da Copa Sul-Americana, 9h30 da noite, Morumbi. O provável São Paulo do Rogério Ceni com Rafael, Raí Ramos ou Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista, Pablo Maia, Nestor ou Gabriel Neves, Marcos Paulo e Michel Araújo, Alisson ou Caleri e Luciano. Já o Porto Cabello do técnico Noel São Vicente, com Luiz Romero no gol, Peraza, Kevin de la Roz, Carlos Ribeiro e Granados, Guerreiro, Zuma e Júnior Cedenho, Williams, Lugo, Hernandes e Dani Pérez. Apita o jogo boliviano Ivo Mendes. O árbitro de vídeo será o equatoriano Roberto Sanches. 9h30 da noite, a bola rola no Morumbi. Tem São Paulo, tricolor do Morumbi pela Sul-Americana, contra a Acadêmica Porto Cabello, ou Puerto Cabello, da Venezuela. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h54, aqui Esporte em Debate. Repetindo aqui informação que já dei no começo desse programa, saída do técnico Hélio dos Anjos. Conversei com o treinador e ele disse que a homologação
da rescisão será na Justiça. Vai homologar na Justiça. E Felipe Moreira deve assumir o comando, ele que é treinador do Sub-20, deve assumir o comando do time da Macaca para o próximo jogo, que será contra o Criciúma. Partida marcada para sexta-feira, estádio Moisés Lucarelli, 21h30, com a narração de Leandro Boles aqui na Rádio Bandeirantes. Então, Felipe Moreira vai comandar o time da Macaca. Não sei se será efetivado, né? Aliás, o Felipe Moreira, que quando foi técnico da Ponte, tinha 62% de aproveitamento e foi demitido injustamente naquela oportunidade, porque a Ponte saiu da Copa do Brasil numa partida contra o Cuiabá. Empate 0-0, jogo único. Matheus Jesus foi cobrar o pênalti, mandou para fora e a Ponte foi eliminada nos pênaltis, ele foi demitido. Então, se tiver uma sequência, a Ponte estará colocando justiça naquilo que foi feito lá atrás, né, quando ele saiu e tinha um aproveitamento de 62% no comando da Macaca. E eu tenho um recado importante para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Eu quero falar sobre o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Novo Nissan Kicks Advance Impact Plus 2023, entrada mais parcela de R$ 1.199. A taxa é zero. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Para a nova Nissan Frontier Ataque 2023, entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais e as 3 primeiras revisões grátis. Nissan Versa Advance CVT 2023. Com condição especial para PCD, à vista a partir de R$ 96.590 ou entrada mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela lá no final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Bandeirantes. 17h58, Vladimir Catarino, chegando com o noticiário do Guarani. Informações do Bugre aqui no ar da Bandeirantes. Fala, Batista. Vamos falar do Bugre, né? Guarani que começou muito bem a sua caminhada na Série B do Campeonato Brasileiro e corre contra o tempo para fechar com o lateral direito para a sequência da competição. A janela de transferência será encerrada na quinta-feira e o clube ainda busca um jogador para competir com o Diogo Matheus na competição. Como a negociação com Daniel Guedes esfriou no final de semana por conta de jogo duro por parte do Juventude, o Bugre pode adotar uma solução caseira para o setor. Além do titular Diogo Matheus, o Guarani ainda conta com o argentino Alvarinho. O jogador atuou na posição com Mozart e Moisés Moura. A comissão técnica também trabalha, Batista, no desenvolvimento do jovem Ian Henrique, uma das principais promessas da base. A ideia é avaliar os dois jogadores até a abertura da próxima janela em julho. Se a negociação com Daniel Guedes tomar aí um rumo positivo até quinta-feira, o que parece bastante improvável, já que o Bugre mantém interesse no atleta, mas o Juventude está fazendo jogo duro. Se a negociação não evoluir, terá que se virar com jogadores do próprio elenco. Após a vitória por 4-1 na primeira rodada, o Bugre se prepara para enfrentar o Ceará sábado fora de casa, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Quem concedeu entrevista foi o Bruninho. Bruninho que foi um dos destaques do time na partida de abertura do campeonato contra o Avaí. Ele começou falando exatamente sobre o bom momento que ele vive com a camisa do Bugre, afinal é artilheiro do time na atual temporada. Bom, fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, acredito que eu me preparei muito para isso. O ano passado não foi um ano muito legal para mim, 2022, não consegui fazer gols e contribuir como está sendo esse ano.
é um pouco diferente para mim na questão do confiança, que eu fiz 17 jogos, fiz bastante gols, que eu jogava mais próximo do gol, né? Aqui no Bugre eu já estou trabalhando mais como um ponta, muitas vezes eu fico um pouco distante, mas eu tenho tentado adaptar isso no meu jogo, ficar mais próximo do gol para poder estar ajudando meus companheiros. E pela sequência de jogos, o jogador já vai pegando a confiança a mais e quando o resultado vem traduzindo em gols, em assistências, em participação direta, é muito melhor para o atleta. Eu fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo aqui, estou muito confiante. Podemos dizer que a gente fazendo gol, dando assistência, a gente tenta mais jogadas, a gente se sente mais convicto de estar em campo e eu acho que é isso que tem acontecido comigo. Bruninho falou também, Batista, sobre a diferença do método de trabalho do anterior técnico, o Moser, com o atual, o Bruno Pivetti. Então, acho que na questão da metodologia de trabalho do professor Moser era um jogo mais posicional, onde era mais respeitado as funções dos atletas. Por exemplo, eu jogava na ponta, eu ficava na ponta e eu confiava no meu companheiro de trazer a bola até mim, fazer a movimentação necessária para ajudar o time. Com o professor Pivetti, eu acho que nessa questão ofensiva é um pouco mais intuitivo para a gente fica mais solto, se assim posso dizer. A gente acaba criando movimentações diferentes, mas eu fico feliz do trabalho do Pivetti estar sendo bem feito. Ele chegou, a gente fez 2 jogos treino a gente conseguiu ganhar com bastante gols, agora a gente pegou o Avaí, que acredito que vai ser um adversário forte aí pela questão do acesso, e a gente conseguiu fazer um placar elástico também. Ainda enfatizando essa diferença de trabalho entre os 2 treinadores, o Bruninho disse onde ele se coloca, né? Seu posicionamento em campo com essa mudança de comando técnico e tático também na equipe do Guarani. Fico mais solto para fazer as jogadas, para fazer minhas infiltrações. Eu acredito que eu evolui muito aqui no Guarani, algumas características que eu estou apresentando no meu jogo hoje. A questão de 1 ano, 2 anos atrás eu não fazia, hoje eu sou o atleta mais intenso do elenco, consigo correr mais e consequentemente ajudar mais meus companheiros. Isso era uma coisa que nos meus outros anos de profissional não havia acontecido, então fico muito feliz pelo momento que eu estou vivendo aqui no clube. É uma nova fase para a minha carreira, uma camisa muito pesada, e eu estou muito feliz com isso. Por fim, o Bruninho falou sobre a expectativa para essa partida contra o Ceará. O time vai à Fortaleza em busca de manter a boa fase e manter o 100% de aproveitamento no campeonato. A gente sabe que o time do Ceará é um time muito qualificado, né? Claramente um dos candidatos ao acesso esse ano. Eu acredito que o jogo deles com o Ituano foi um jogo, vamos falar assim, mentiroso, por aquela questão que o time do Ceará pode entregar muito mais. É um time muito perigoso. A Javi estava na final do Cearense, na final da Copa do Nordeste, então acho que a gente tem que ficar atento com relação a isso. A gente ainda vai, acredito que hoje a gente já deva ver o vídeo do Ceará para estudar ainda mais a equipe deles. Eu estou acompanhando bastante jogos dele para ficar bastante ligado na equipe e acredito que a gente vai lá para Fortaleza para vencer. Palavras, portanto, do Bruninho, atacante do Guarani. Retrospecto aí da história entre Ceará e Guarani, 18 jogos. 2 vitórias do Ceará, 7 empates e 9 vitórias do Guarani. O Ceará como mandante foram 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, 77,7% de aproveitamento. Últimos jogos em Fortaleza, Batista, dia 7 de novembro de 2017, Ceará 2, Guarani 2. Dia 7 de setembro de 2012, Ceará 1, Guarani 0. E dia 10 de outubro de 2010, Ceará 2, Guarani 0, portanto, esse retrospecto recente de Ceará e Guarani. E 2 jogadores vão ser avaliados essa semana, Batista, antes do confronto com o Ceará. Os atacantes Bruno José e também o Neilton. Os 2 foram substituídos na partida contra o Avaí. O técnico Bruno Pivetti, na coletiva, falou sobre a condição física dos atletas. Ele disse que o Bruno José já tinha sentido uma fisgada na coxa, mas todos no Guarani esperam que não tenha sido nada de grave, porque é um jogador que já vinha de uma lesão no jogo contra o Palmeiras. Com relação ao Neilton, segundo o Bruno Pivetti, ele tomou uma pancada muito forte no tornozelo ainda no primeiro tempo, por isso, inclusive, foi substituído. São 2 jogadores que vão ser melhor avaliados nesta semana. O Guarani viaja na quinta-feira para Fortaleza e lá na capital cearense, o Bruno Pivetti vai realizar na sexta-feira o último treino antes de definir a equipe que enfrenta o Ceará na segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Falamos do Bugre aqui no nosso Esporte em Debate. É isso aí, joga lá no Presidente Vargas. O jogo estava marcado anteriormente para o Castelão,
foi transferido para o Presidente Vargas com portões fechados. O Ceará, por causa de uma invasão de campo ano passado, no campeonato do ano passado, foi punido 4 jogos com portões fechados, mas conseguiu fazer um acordo lá. 2 jogos com portões fechados, né? Fez um acordo com a CBF, com o STJD da CBF. E 2 jogos com mulheres e crianças. Somente com mulheres e crianças. Mas esse jogo do Guarani não terá a presença do público. Vamos lá, Gleger, começa com você, 18h05, falando aí do Guarani que pega o Ceará. Partida marcada para as 18h15 no sábado. Jogo duro, né? E jogo duro em vários aspectos. Primeiro, por ser fora de casa. Vai jogar lá no PV, né? Como é conhecido. Já joguei inúmeras vezes lá. Se não vai ter torcida, né, Batista? O Ceará tá sendo... Vai ter que pagar aí Foi condenado aí, não vai poder jogar com torcida. Então já é um ponto favorável para o Guarani, porque jogar lá no PV lotado é uma pressão danada. Já joguei inúmeras vezes lá. Complicadíssimo. Agora, o jogo vai ser duríssimo, porque, tecnicamente falando, o time do Ceará, para mim, é um dos bons times da Série B, tá? Analisando aí o time friamente, individualmente falando, é um time bom. Mas, claro, o Guarani, na minha opinião, mostrou na última partida que tem aí já um plano bem definido, plataforma também já bem estruturada, com algumas peças, inclusive, que, na minha opinião, tem que jogar. Por exemplo, aquele menino lateral esquerdo, Porfírio, foi bem demais no jogo. O Regis, não dá pra você contrata o Regis, não dá pra... mas o time ganhou, pô. Tem que manter, mas, gente, nós estamos falando do Regis. Nós estamos falando do Isaac. Eu acho, por exemplo, que o Isaac não pode ficar no banco. É um jogador que tem que ser titular. Mas tem outras opções, o Pivete... na plataforma aí, o Isaac não se encaixa, mas nós vimos o Guarani, um Guarani melhor, hein? Não que jogou mal no primeiro tempo, mas um Guarani melhor no segundo tempo, com a entrada desses jogadores. Essa foi a minha visão, a minha leitura. Então, por exemplo, Bruninho jogou bem? Jogou bem. O Bruno José jogou bem? Jogou bem também. Neilton jogou bem, né? O Bruno Mendes já não dá para dizer que jogou bem, que na minha opinião foi mal. O próprio Matheus Barbosa, que fez um baita de um golaço, pode ser o gol mais bonito da Série B, hein? Lá no final lá das 38 rodadas. Mas não foi bem, hein? Num jogo em si, errou muito passe. Na minha opinião, deu mostras de que tá mal fisicamente. Então, assim, tem alguns detalhes que o Pivete vai ter que ajustar. Mas não dá para ir lá e encarar o Ceará? Claro que dá. O Guarani mostrou, como eu disse, que está com um padrão tático, que está com um plano de jogo bem definido. As estratégias, a gente percebe que o Pivete, você vê, ele veio no primeiro tempo com uma formação, segundo tempo já mudou a plataforma, o time melhorou. Então ele dá sinais aí de que já está conhecendo bem o elenco. Mas eu repito, por exemplo, o Regis tem que jogar. Mas o time foi... Cara, não tem jeito. O Regis foi contratado para ser titular. Mas e a parte física? Olha, deu para ver que o Regis não tá mal fisicamente não, hein? Correndo, lutando, sempre agudo, participativo. Gostei do que eu vi no último jogo, do Regis. Então, se ele tem condições aí, por exemplo, de jogar 45 minutos, tem que jogar o primeiro tempo. E você vai enfrentar um bom time. Você vai enfrentar um time que já perdeu a primeira fora de casa, mesmo, na minha opinião, tecnicamente falando, melhor do que o Ituano. Foram ali uma bola parada, depois um contra-ataque, o Ituano foi lá e matou o jogo. Mas o Ceará, olha, vai crescer na competição e pode escrever aí o ouvinte, hein? O Ceará vai brigar por uma das vagas. Eu não tenho dúvida, tecnicamente analisando o elenco do Ceará. Agora, é um jogo que o Ceará não vai poder contar com o torcedor, né? Vendo um resultado negativo. E para o Guarani, todos esses aspectos favorecem o time de Campinas, que vai lá jogar no PV, mas não vai ter público. Vendo um resultado de vitória convincente, e pode-se dizer que foi uma goleada em cima do Avaí, que é um dos grandes aí da Série B também.
Então, eu estou confiante, Batista. Eu acho que dá para o Guarani sim. Nós falávamos hoje nos donos da bola, falávamos sobre essa questão do jogo, e você, Batistão, falou uma coisa que é a pura verdade. O Guarani precisa somar pontos. Seja ele vitória ou empate, é isso que o Guarani tem que trazer para Campinas. Não dá para chegar lá, por exemplo, e perder o jogo. Agora, se o Guarani conseguir um empate jogando em Fortaleza, seria sensacional. Tem condição para isso? Na minha opinião, tem sim, Batistão. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, também a sua opinião, só informando que o Neilton está liberado. Foi só uma pancada, né, na reapresentação, avaliado e liberado. Bruno José ainda está aguardando exames de imagem. Diz aí, Tigrão. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente ver se foi um fato pontual, isolado e acidental, ou se é algo que deve ser uma tendência no campeonato, aquilo que mostrou o Guarani contra o Avaí, dentro do jogo contra o Ceará, no próximo sábado, né? Lá em Fortaleza, no PV, Estádio Presidente Vargas. O que eu estou querendo dizer com isso? O Guarani sobrou no jogo e nos surpreendeu a todos pela performance, tanto é que é líder do campeonato na questão do saldo de gols. Muitos times têm 3 pontos, mas o Guarani construiu o maior placar da competição até agora. Fez o maior número de gols e a maior diferença de gols, né? Fazendo-se aí a resultante entre o que fez e o que tomou. Então surpreendeu. Eu não quero vir aqui dizer, mas o Avaí, o Alex ainda não é treinador para dirigir um time numa Série B. Eu não vou dizer isso não. Eu prefiro atribuir a surpreendente, grande atuação, agressiva atuação do Guarani no primeiro tempo e durante parte do segundo, especialmente depois que fez o segundo gol a 30 minutos. Porque de 8 do segundo tempo até 30, o Guarani passou sufoco. A 8 ele sofreu um empate, a torcida ficou impaciente, o Avaí poderia ter virado, e quando fez o segundo gol, aí o Guarani foi para dentro. Por quê? Porque o Avaí desordenadamente e até de uma forma irresponsável, desorganizada, foi para cima. E não conseguiu criar situações, porque o Guarani estava bem postado e marcando atrás da linha da bola. Mas tinha um contra-ataque mortal que foi visto desde o primeiro tempo. Então é uma maneira diferente do time atuar. Então esse jogo de Fortaleza sábado será uma excelente oportunidade para que a gente possa fazer uma melhor avaliação desse elenco do Guarani e do novo trabalho que começou muitíssimo bem do Bruno Pivetti. Foi um fato atípico, um acidente, ou esse será o Guarani? Essa será a cara de time que nós veremos durante toda a Série B. Eu vi o jogo Ituano e Ceará e gostei muito do time do Ceará, apesar da derrota e dos nomes que ele tem. Tem ótimos jogadores, experientes, e claro, vai ter contra si o fato de jogar num campo praticamente neutro, em virtude de não ter a presença do seu torcedor. E o Guarani tem chance sim, porque está marcando bem e não está marcando lá em cima não. Quer sair com saída de 3, saída de 4, saída de meia dúzia, pode vir, sem problema. A hora que você passar da linha do meio do campo aqui, o couro vai comer. E aí dava o bote, tomava. Só que quando tomava, o adversário todo à vontade, o adversário todo tranquilo, lá, tá vendo? Estão marcando atrás. Aí saía tocando garbosamente, como diria Carlos Luz. Né? Saía tocando garbosamente, peitão estufado, cabeça erguida. Aí o Guarani dava o bote, tomava e tinha uma velocidade supersônica do meio campo para frente. Com o Bruninho, com o Bruno José, com o Neilton. Só o Bruno Mendes que não acompanhava. E aí, em cima disso, o Avaí foi surpreendido. Tomou um só no primeiro tempo, mas poderia ter tomado muito mais. Então nós vamos ter, sim, a grande oportunidade de ver se vai ser esse o modus operandi, se é a construção de um novo Guarani para todo o campeonato, ou se o comportamento do time fora de casa será outro. E bem no comecinho do programa,
teve ouvinte que pediu aí para atribuir uma pergunta a mim sobre a formação do Guarani, se deveria ser o time que começou ou o time que terminou. Eu falei ontem aqui já a respeito do assunto e reafirmo aqui. Eu começaria com o Porfírio com relação ao time base. Time base foi, time que iniciou contra o Avaí. Foi de Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. Matheus Barbosa, Wenderson, Neilton, Bruno José, Bruno Mendes e Bruninho. Eu faria em cima desse time. Mas time que ganha não se mexe, pelo amor de Deus, Tigrão. Não vai mexer no que deu certo. Não, mas os jogadores que entraram, 3 dos 5 que entraram. O Lucas Araújo, por exemplo, eu não começaria o jogo com ele. Ele começou no lugar do Matheus Barbosa. Mantém o Matheus Barbosa. O Mike saiu, entrou o Porfírio. Eu começaria o jogo com o Porfírio. O Bruno Mendes saiu, entrou o Derek. Eu começaria o jogo com o Derek. E o Neilton, que fez uma função diferente e foi bem, mas não se compara a um especialista da posição, que é o Regis. Eu começaria com o Regis. 3 alterações com relação ao time que iniciou contra o Avaí. Então, eu faria Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Porfírio, Matheus Barbosa, o Wenderson e Regis, Bruno José, Derek e Bruninho. E deixaria o Isaac também no banco para a segunda partida, para uma possível mudança de fisionomia tática do time, caso seja necessário fazê-lo com a partida em andamento. Feito, Batista? Feito. Olha, quero ouvir também o CH, mas antes, hoje o meu recado é para você que tem carro importado, tá? Você está com dificuldade de achar peças para revisão ou algum reparo? Está difícil de encontrar? É porque você não está procurando no lugar certo. Vá para a Rocha Autopeças. Eles têm um estoque gigante de peças para importados, inclusive para as marcas japonesas, coreanas e chinesas. É a maior variedade de peças para o seu carrão. E tem preço bom também. Mas se o seu carro for aquele carro que está parado na oficina, vai precisar fazer o motor e está com dificuldade de achar peças, a Tacal é uma grande parceira da Rocha Autopeças. Eles são fabricantes de diversos componentes para motor, como pistões, bronzinas, bielas, anéis e muito mais. Então, pede para o seu mecânico entrar em contato com a Rocha Autopeças. Com certeza vai agilizar a manutenção do seu carro e você vai ficar felizão com o carro funcionando. Acesse o site rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você, peça o orçamento e a Rocha Autopeças vai atendê-lo. O atendimento é excepcional. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h18, e aí CH, Guarani, Ceará, 18h15, é sábado lá no PV. Seria correto dizer que é metal esfregando em metal? Sim, ou não? Correto, metal esfregando em metal. O Ceará vem de derrota, tomou 2 do lombo contra o Ituano. E o Guarani vem com uma vitória espetacular, né? Que você comentou pela Rádio Bandeirantes. Eu continuo achando o Ceará um dos favoritos a subir esse ano na Série B. Perdeu por Ituano, é verdade, mas tem um time estruturado, está envolvido aí em Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. Eu não me iludo com essa coisa de estrear perdendo, não. Eu acho que vai ser difícil demais. Só que o Guarani pode tornar tudo mais simples. Não mais fácil, porque não vai ser fácil. E como tornar mais simples o jogo? A execução do que foi planejado antes do jogo pelo Pivete foi cumprido com bastante galhardia pelo time. Quase com perfeição. Aquela maneira do primeiro tempo da equipe atuar, marcando atrás da linha da bola, fazendo um jogo reativo e jogando no contra-ataque, deu muito certo. E ele pensou e colocou as peças corretas para fazer exatamente
esse jogo em velocidade. Eu gostei demais do Bruninho. Talvez tenha sido o jogo que eu mais gostei do Bruninho de todos que eu trabalhei. Gostei demais do Bruno, gostei demais do trabalho por dentro do Neilton, não é? O time foi muito bem. Poderia ter feito até 2-0 no primeiro tempo, não conseguiu. No intervalo do jogo, ele tentou também mudar o jeito do time jogar. Isso também eu gostei. Demorou para encaixar. O Tigrão já acabou dissertando a respeito, quero dizer que eu concordo. Deu uma engasopada, mas depois foi embora e deu certo, tá? Então, numa partida, ou na partida de estreia, um treinador novo, com um grupo novo, iniciando um trabalho, monta, pelo menos eles tentaram jogar, e eu vi desta maneira, 2 maneiras diferentes na primeira partida. Jogou de uma maneira no primeiro tempo, depois no segundo tempo, com o Isaac, com o Regis, por característica, um jogo mais parecido com o que o Guarani praticava na época do professor Mozart. Mas o que mais chamou a atenção é a objetividade do grupo. O Guarani pegava a bola, era vertical, não só pela velocidade, não tinha cadência, e a intensidade do time. Eu gostei muito do que eu vi, e não me iludo com uma partida só, acho que é muito pouco para a gente tirar uma conclusão do que o Guarani pode proporcionar no campeonato, mas a primeira impressão foi ótima. A primeira impressão foi muito boa. Agora, como é que ele vai jogar, que estratégia, que tipo de jogo, se vai ser reativo, se vai marcar saída de bola, tudo isso, ela tem diretamente uma ligação com os jogadores que ele vai escolher. É óbvio que aqui, né, na frieza dos números, no papel, na parte teórica, antes de entrar em campo, eu vou dizer sempre que o Regis tem que jogar. E o Isaac também. E eu concordo quem afirma isso, porque são grandes jogadores. Agora, eu não esperava ver o que eu vi, principalmente do Neilton, e na posição que o Neilton jogava, ou jogou. Ele fazia essa função em outros clubes, não conseguiu jogar direito no Coritiba, que foi o penúltimo time. No Campeonato Paulista teve pouca oportunidade. Ele não foi nem sombra do que nós assistimos em um tempo contra o Avaí. Então ele ganha mais uma opção. Então eu tenho a impressão, eu não tenho essa afirmação para encerrar meu comentário, que o Pivete vai rodar muito o time. Vai rodar. E por que ele vai fazer isso? Porque ele vai montar estratégias diferentes conforme o adversário e situação que ele enfrentar. Se vai estar certo, correto isso ou não, só o tempo vai dizer, os resultados também vão responder. Agora eu tenho a impressão, por que eu cheguei a essa conclusão? Pelo elenco que ele tem vários jogadores de ataque de meio campo com características diferentes, e os últimos trabalhos do Pivete, parte foi desta maneira. Então, é só daqui umas 3 rodadas para a gente tirar uma conclusão. Por enquanto, está indo bem, e eu tenho certeza que ele vai escolher o jeito certo de jogar. Agora, a grande pergunta é que fica, como é que vai ser a execução do plano de jogo? Será que vai ser tão perfeita como foi contra o Avaí? É fora de casa, contra o Ceará, e um time melhor que o Avaí. Então, o jogo do final de semana vai responder. Agora, ainda eu não consigo ficar defendendo, né, porque o time foi muito bem do jeitinho dele. Agora, no meu time, por exemplo, assim é distância. Joga o Porfírio, joga o Regis e joga o Isaac. Mas eu prefiro aguardar a segunda partida, porque ela vai trazer muitas respostas para a gente nessas dúvidas que ainda temos. Batista. Ponto 10, pizzaria e restaurante, o ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido, sem miséria mesmo. São mais de 40 sabores entre pizzas doces e salgadas. E também tem pizza de sorvete. Bom atendimento e preço baixo. Ambiente agradável. Conheça o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante na rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, da região central de Campinas. Agende o seu happy hour, reunião com a família, pessoal da empresa, encontro com os amigos. Anote o WhatsApp 9
97410 6068. 97410 6068. Fale com João Dias. Ele é o CEO daquele complexo gastronômico na região central de Campinas. 97410 6068. Leve o seu grupo e ganhe desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Já demos aqui a informação, vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco vamos falar mais. Hélio dos Anjos não é mais técnico da Ponte Preta. 18h25. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. São 18 horas e 28 minutos em Campinas, aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E estamos no AM 1170 e FM, faixa estendida 85.7 para a região de Campinas e para Ribeirão Preto, 85.3 FM, 85.3. Você se sente seguro? A TGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa, com monitoramento 24 horas por dia. Com sede aqui em Campinas, a TGB atende todo o território nacional e conta com mais de 10 anos no mercado. Inovações, tecnologia de ponta, equipe especializada. Essas são as marcas da TGB. Não negocie a sua segurança sem antes falar com a TGB Sistemas. Ligue hoje mesmo para obter todas as informações com a equipe da TGB e garanta um plano personalizado para o seu condomínio ou para a sua empresa. Anote aí o telefone 19 é o código de área e o número 3324 7500. Repetindo, 3324 7500. Acesse o site atgbsistemas.com.br. ATGB Sistemas.
Estou em contato com o Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta. Dei no começo do programa a informação de que Hélio dos Anjos não é mais treinador da Macaca. Falei por telefone com o Hélio dos Anjos, ele confirmou a saída. Diz que ministrou hoje de manhã o treinamento, chegou por volta de 2h30. Depois do almoço no clube, conversou com 2 pessoas e aí decidiu então se desligar da Ponte. E disse também que a homologação da rescisão dele será feita na Justiça. Vamos conversar com o presidente da Ponte para saber como é que aconteceu, né, essa saída do Hélio dos Anjos, que, ao que tudo indicava, estava com planos aí para a disputa da Série B inteira pelo time da Macaca, ele que foi campeão da Série A2. Marco Eberlin, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, Batista. Só para ser bem correto com todo mundo, eu não ia falar com a imprensa hoje, tá? Então vamos levar essa entrevista até 6:45, porque a outra emissora também quer falar comigo e acabamos falando eu e você aqui. Então você vai deixar um espaço para que eu possa atender a outra. Até porque eu não tenho muita coisa para passar hoje para o ouvinte Ponte Pretano. Diferente do que você falou, não teve treino hoje pela manhã. O Hélio chegou por volta de 2h30 para ministrar o treino no CT. Tá certo? Eu nem falei com o Hélio ainda. Fui informado pelo procurador do Hélio às 16h30, acredito, 16 horas, porque ele também acho que não conseguiu falar comigo, que o Hélio gostaria de sair. Que queria sair do clube. Então, eu nem falei com o Hélio, que o Hélio teria pedido demissão. Tá? Acredito que existe um desgaste depois de 15 meses, até porque a Ponte Preta viveu e vive inúmeros problemas financeiros. Tá? Hoje a Ponte tem uma coisa muito mais equacionada financeira do que tinha o ano passado. Tá? Ocorre, às vezes, que numa semana você solta o pagamento para um pessoal e na outra acaba recebendo o outro. Isso às vezes deixava ele, mas ele acabou administrando e não tinha problema. Mas acaba acabava irritando o Hélio. O Hélio, eu finalizei o pagamento de todo o ano passado, acho que no mês anterior aí para o Hélio. O Hélio tem uma pendência que não é grande de salário. Hoje tem a premiação que ele precisa receber, mas ainda não virou pendência, vai passar a ser pendência agora para a gente acertar, premiação do acesso. Mas eu acredito que seja um desgaste normal. O Hélio também queria um time na cabeça dele ainda muito mais competitivo, mas eu tenho que ser correto com o torcedor e com o meu conselho deliberativo. Eu não posso trazer aqui jogadores com salários de Série A, de vulto, ou mesmo de ponta de Série B, porque o clube não vai poder honrar compromisso. Se eu comecei a acertar a casa esse ano, comecei a colocar os salários próximos, boa parte do elenco já tem o salário cravado dentro do mês. Isso, quando eu falo que às vezes ficam para trás, eu tenho meia dúzia de jogadores que têm resquício do ano passado. Mas a maioria, 90% do elenco, tem o salário já cravado, recebeu o mês de abril. Ou seja, o mês de março já recebeu. Tá? Eu tenho com os jogadores a pendência mesmo também agora é a premiação, que nós temos um acordo para pagar no decorrer desse mês agora de abril, após o término do Campeonato Paulista. Ou seja, o acesso e o título. Fora isso, foram pedidos por volta de 5 contratações, 3 nomes que ele solicitou a diretoria chegaram, foram 2 zagueiros e um volante pedidos por ele. Existia uma condição de trazer 2 jogadores melhores para o compartimento de ataque, ou melhores, em condição de jogadores de um nível iguais aos nossos titulares ou até superiores. Os jogadores indicados por ele, inclusive, um não quis vir para o clube, até achei que era pensando que a Ponte vive um mau momento, não tá, falei, pô, mas se ele vai ligar para o jogador, ele está em ordem a casa. Mas não é. E declina o nome do jogador. É o Carlão no Noroeste, que ele havia me pedido. O Carlão renovou o contrato com o Noroeste para disputar 2 do ano que vem, não quer sair de lá. Foi tentado de tudo, ele não quer vir. E não foi para lado nenhum. Só se depois se prender, foi para outro clube amanhã. Mas até agora não saiu. Ele me pediu o Yuri, que estava no Vila Nova, que havia passado por aqui, que não havia sido tão bem assim. Já tinha declinado isso para vocês aí também. Já tinha falado isso para vocês também na entrevista que eu dei semana passada.
o salário era alto, mas não aceitávamos pagar o salário, só que ele tinha uma pendência com uma gestão anterior, ou com gestões anteriores, né? Algo por volta de 250, 220, uma coisa assim, depois seria mais percentual do empresário, isso ia onerar demais, não dava para trazer. Era um outro nome. Um outro nome, o Ayrton do Atlético Goianiense. É um nome que nós até entendíamos que podia ajudar a Ponte, mas o Atlético Goianiense só quer vender os jogadores. A Ponte não tem condição de contratar um jogador caro hoje e fazer investimento que aí vai deixar de pagar salário. Nós temos o transfer ban para pagar. Então foram esses os nomes, até porque existe uma dificuldade desse nome de atacante liberado. Você pega os clubes de Série B, você tem o que joga e já não tem um reserva igual o que joga. Entendeu? Porque não dá, não tem jogadores na praça. E outro problema, os clubes não podem trazer jogadores que estão terminando o contrato no exterior, só podem trazer na janela de julho. Então o mercado ficou extremamente restrito para trazer jogadores. Mas o Hélio também queria contar com uma condição melhor, um elenco talvez melhor qualificado. Eu acredito que tudo isso tenha levado o Hélio a desistir. Não acredito que ele tenha outro clube. Eu do Hélio só posso dizer que ele ficou comigo todo esse tempo. É um cidadão de caráter, foi meu parceiro, houve desencontros, é lógico que há. Depois de 15 meses, empregado e empregador, algum desgaste, alguma coisa que um concorda, outro não concorda, mas nunca mais que isso. Tá? E o maior carinho, respeito, admiração. Hélio entra para a história da Ponte Preta como um treinador que levantou o título depois de 54 anos. Infelizmente me pediu demissão, vai sair. As portas da Ponte continuam abertas para o Hélio e vida que segue. E já para o jogo de sexta-feira, alguém da casa deve dirigir a Ponte, porque não dá tempo de pensar em nome nenhum, não tem nome, não tinha nome, porque eu não tinha nem em mente que o Hélio sairia. É o Felipe Moreira que vai comandar o time sexta-feira? Não sei, pode ser o Felipe, pode ser o Ivo, pode ser o Nenê. Eu digo, imediatamente eu vou pensar, eu te disse, Batista, a informação que eu recebi foi depois das 16h30, então eu não tinha nada em mente, nada. Então, e ainda tem os jogadores que a gente está correndo aqui para ver se contratam algum. Então, situação de Hélio, fui pego de surpresa, não sei quem vai dirigir para esse jogo, não tenho nome para contratar, o mercado hoje, todos os treinadores estão empregados, vai chover para a imprensa aí, especulação, já adianto que é mentira, treinador ninguém arranca de mim, quem for falar vai errar, tá? Porque eu procuro não privilegiar esse ou aquele órgão de imprensa, não vou fazer isso, não faço isso. E se o treinador que eu vier contratar vazar, eu descontrato. Eu deixo de contratar ele. Vocês me conhecem como é que eu sou. Então eu não vou privilegiar ninguém, não quero especulação. Porque não tem quem especular. Eu não sabia. Fui pego de surpresa. Ô Marquinhos. E como eu disse, não tem discussão nem do Hélio, só se vier a ter. Até o presente momento, é isso que eu estou te falando. O Hélio é super especial no meu quesito. Eu não tenho o que falar do Hélio. Agora o Hélio é um cara como eu, sabe, sisudo, que se impõe, que cobra, que quer. Agora, ele tem que lembrar também que a Ponte não é o Flamengo, não é o Palmeiras, tem coisas que demoram um pouco para acontecer. E isso às vezes deixava o Hélio irritado. E o Hélio é um cara que quer tão bem a Ponte, eu acho que para não criar anormalidade nenhuma, encrenca nenhuma, ele preferiu sair. Acredito que seja isso. Tá? Você estabeleceu um tempo aí de entrevista, vamos ver se é possível, né? Você responder na lata aí uma pergunta de cara comentarista. Vamos lá, Tigrão. A sua pergunta ao Marco Eberlin ao vivo aqui na Bandeirantes. Um abraço, viu, Marquinhos? Eu estava na cabine do estádio Moisés Lucarelli no dia 4, quando a Ponte subiu, jogo contra o Novo Horizontino, e na entrevista coletiva, quando o Hélio terminou, eu disse no ar e falei em off para o Batista também. Estávamos nós dois na cabine, confortável cabine do estádio Moisés Lucarelli. Não gostei do tom do Hélio. O Hélio, ao invés de enaltecer, ele vem falar que o Gé já é atacante para 120 mil, que tem que dividir as responsabilidades, que agora não dá para ficar segurando o rojão, mais ou menos nessa linha, que todo mundo tem que assumir, inclusive a diretoria, porque Série B é outro campeonato. Eu achei que naquele momento tinha que celebrar com a torcida.
né? Era um momento de festa. E eu fiquei com uma pulga de raça atrás de cada uma das minhas orelhas. Falei, não tá legal alguma coisa. E a pergunta é em cima disso. Ocorreu algum problema antes do jogo final contra o Novo Horizontino? Algum bate-boca? Alguma questão financeira? Algum tipo de desentendimento em função de opção por um jogador ou outro? Ou você não tem nada a dizer a respeito disso? Porque eu fiquei com essa impressão pelo amargo das palavras do Hélio, tanto depois do título, como também depois da derrota lá em Salvador no domingo à noite. Não, olha, domingo eu não fui para Salvador, eu estava extremamente gripado, ruim, cansado, eu não fui para Salvador, não sei se teve alguma coisa em Salvador ou não. Quanto à semana da decisão, Valdemir, não, eu nunca, pode você acreditar ou não, eu nunca falei de escalação, eu nunca pedi um jogador, pedi esse, eu pedi aquele. O que houve na semana da decisão, o Hélio tinha o salário dele mais atrasado que o povo, e sem briga, ele falou, pô, presidente, eu estou precisando de um dinheiro. Eu e meu filho, e eu vou pedir para o meu procurador te ligar. Ele perfeitamente. Isso era numa terça-feira, ele falou, o Hélio precisava isso até quinta, porque sexta era feriado. Eu providenciei o dinheiro e coloquei na conta dele. Foi isso, mas sem briga. Agora, ele já estava com uma certa irritação, é aquilo que eu disse. O Hélio tem um sistema de comando à moda antiga, que ele gosta de estar atento e com os olhos abertos a tudo. E, infelizmente, como eu também, se eu achar que atrás da porta tem um lugar que não era para estar, eu fico louco da vida. E o Hélio fica também. E a gente ia parando as arestas para ele. Mas isso acaba deixando ele aborrecido ali, aborrecido aqui. Eu acredito que o que mais deixava ele aborrecido, umas situações aqui que, para se colocar em dia, alguns jogadores receberam antes, outros receberam depois, e é o que eu te falei, é mais pura verdade hoje. Eu tenho 90% do elenco que está aí com o salário pago mês de março. Tem meia dúzia ou 7 que vieram do ano passado, e hoje, inclusive, chamei 3 aqui dos principais jogadores da Ponte, eles falaram, presidente, está tudo bem, confiamos no senhor, não tem problema. E falaram, olha, eu vou dividir esse mês que está para trás em 3, está tudo certo? Eles está tudo certo. E falei, e até o final do mês, como eu combinei com vocês, sai a premiação do acesso do título. Tudo bem, tudo bem. Só que eu sei que isso aí também deixava, os jogadores não iam o Hélio reclamar, não iam cobrar do Hélio que precisava acertar, mas muitas vezes tinha alguma conversinha paralela, e isso irrita o Hélio. Pode ser também que isso atrapalhou um pouco. Pelo menos mais uma pergunta, vamos lá, CH, para o Marco Eberlin, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Não foi por causa da demissão, nem por tudo que aconteceu. Boa tarde para você, Berlim. Boa fiz tarde, esse cara. comentário na hora do almoço, que achei o comportamento do time estranho contra o Vitória. Eu não estou tirando o mérito do Vitória, a Ponte jogou mal, mas alguns jogadores estavam muito diferentes de maneira comportamental em campo contra o Vitória. A pergunta é a seguinte, você acha que de alguma maneira a coisa fugiu do controle, esse entre aspas, eu não sei quais são, e nem estou perguntando isso, esse controle por algumas coisas atrasadas, você acha que isso pode ter refletido dentro do campo ou não? Nem passa pela cabeça. Concordo com você que o time foi mal. CH, você tem, como eu, mais de 30 anos de bola. Jogador nenhum leva para dentro de uma partida problema de salário. Pode levar durante a semana, aquela coisa toda. Eu já te falei, nós temos 90% do elenco em dia. Está liberado. E pode, o jogador tem total condição. Se eles me autorizar, eu falo até quem tem 20 dias de atraso. Os outros não têm. Tá certo? Não tem problema nenhum desse. A Ponte foi mal em Salvador. Foi mal. Jogou mal. Como ela jogou mal contra o Comercial e segurou o resultado. Teve 2 jogadores expulsos. Se isso é trabalho, eu digo que às vezes isso causa irritabilidade no Hélio. No Hélio. Às vezes uma conversa ali, uma conversa aqui. Vocês sabem como é que eu sou próximo do jogador. Não sou goleirão, não saio na foto. Quando a Ponte ganha, não vou no vestiário. Agora, quando a Ponte perde, sou eu que estou no vestiário, sempre. Tá? Infelizmente, só em Salvador que eu não fui. Tá? Mas isso não passa, não vamos criar isso, não existe isso. E se precisar, eu reúno o elenco para falar. Isso é muito fácil. Agora, falar, perdeu porque jogou mal. Jogou mal num todo. O presidente foi mal, o Hélio foi mal, os jogadores foram mal e nós perdemos o jogo. É isso. Simples. Não tem outra explicação. Fomos muito mal, abaixo do que a Ponte pode render. Vai ser campeão da Série B? Não sei.
mas também não é para jogar como jogou contra o Vitória. E vai ser corrigido isso. Ô Marquinhos, só um esclarecimento, porque a informação que eu recebi é que o Hélio teria colocado na mesa 4 ou 5 nomes. Jogadores tudo acima... vieram. Jogador tudo acima de 100 mil, 120 mil reais. Isso não existe, isso não é verdade, não é verdade. E Até também... o Hélio sempre ajudou a Ponte Preta. E também ele pediu 2 zagueiros que ele escolheu a dedo, o menino do 15 Piracicaba, eu nem participei, ele, quero esse, perfeitamente. E queriam 2 jogadores de extremo, de beirada, como se diz hoje. Esses jogadores saem um pouquinho da curva, mas nós iríamos trazer também. O problema é que não tem. Aqueles que eram da preferência dele não quiseram vir ou não se encaixavam na condição do clube. Qual condição é essa? Às vezes eu tinha que investir 300 mil para trazer um jogador desse. Como foi o caso do Yuri. Tá? E como é o caso do Ayrton, que o Atlético Goianiense quer vender o jogador à Ponte. Não pode contratar, não pode comprar jogador desse nível. Então foi isso, não tem. Ele não colocou na mesa, não colocou a faca no pescoço. Pelo contrário, o Hélio sempre foi parceiro da Ponte. E só agora, uma outra informação, só para encerrar então. Matheus Jesus quase nem viajou para este jogo, né, contra o Vitória, porque estaria insatisfeito com relação a esse negócio de salário atrasado. É verdade ou não? Não acredito nisso também, não. Ele me perguntou, nós tivemos um bloqueio na sexta-feira, saíram os pagamentos, tá? Outros 3 jogadores não tinham saído, um deles foi ele, na quinta, quarta-feira da semana passada, sei lá. E na sexta-feira chegou os depois, ele não botou faca no dedo, falou, presidente, me ajuda aí, tá bom, aconteceu isso, tá na tua conta. E ele viajou com o dinheiro na conta. Tá bom, então, Lucas Xavier do 15 tá vindo, Marquinhos? Né? Já viu, né? Os inimigos dos amigos que aí querem criar problema. Não, é o seguinte, não tem mais tempo, infelizmente. Não, né? Só perguntar do Lucas Xavier. Não dá, o Marquinhos já disse que não vem, né? É só ele falar sim ou não, pô. Então, mas é que ele ontem eu conversei Lucas com Xavier. ele. Tá vindo? Eu conversei com o Marco Eberlin ontem e dei a informação no ar. E ele me disse ontem que esse jogador a Ponte não tem interesse. Bom, encerrada a entrevista com o Marco Antônio Eberlin, né? Ele estabeleceu um período, um prazo aí, nós cumprimos o prazo, um rápido intervalo e voltamos já, 18h47. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ei, você aí, você que tá ouvindo rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM. Beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Na Corbella tem Coral Rende Muito. Maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Vamos lá então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando Liga dos Campeões da Europa. Agora há pouco, 2 equipes garantiram classificação para a próxima fase semifinal da competição. Napoli e Milan empataram por 1-1, como o Milan havia vencido por 1-0, está classificado para a semifinal. Quem também está classificado é o Real Madrid. Venceu na ida 2-0 e hoje venceu novamente o Chelsea na Inglaterra por 2-0. Portanto, Milan e Real Madrid classificados para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Libertadores, daqui a pouquinho, 7 da noite, tem Internacional e Metropolitanos no Beira-Rio. Maracanã, Fluminense The Strongest, no mesmo horário, Sul-Americana, tem Red Bull Bragantino e Oriente Petroleiro. Também às 19 horas, News Old Boys da Argentina contra o Blooming da Bolívia. Este jogo de 2 equipes que estão no grupo do Santos. 9 da noite, Libertadores, Olímpia do Paraguai e Patronato. Também 9 da noite, em La Bombonera, na Argentina, tem Boca Júnior e Deportivo Pereira. Também hoje, 9 da noite, duelo brasileiro, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Pela Copa Sul-Americana, 9 da noite, Estudiantes e Taquari. Também hoje, 9:30 da noite, é o São Paulo quem entra em campo. O tricolor enfrenta a Académica Puerto Cabello da Venezuela, Copa Sul-Americana. E para fechar, hoje em Guayaquil, tem Independente Del Valle e Liverpool do Uruguai pela Libertadores. 2 equipes do grupo do Corinthians que se enfrentam hoje. Amanhã, pela Liga dos Campeões da Europa, os demais semifinalistas serão conhecidos. 16 horas no horário de Brasília, na Itália, tem Internacional e Benfica. Primeiro jogo, 1-0 para o time italiano. E no mesmo horário, na Alemanha, Bayern de Munique e Manchester City. No primeiro jogo, o time inglês venceu pelo placar de 3-0. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18 horas e 52 minutos em Campinas. Aqui, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E olha, se você quiser concorrer a uma furadeira, é pelo Instagram, viu? Furadeira Uesco. É pelo Instagram da Rádio Bandeirantes. É só você entrar no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. E aí você vai concorrer a uma ferramenta. Tem que seguir lá todos os trâmites, né? As orientações. E você vai concorrer a uma furadeira da Uesco. A Uesco entra em 2023 com muitos motivos para comemorar. São 10 anos no Brasil contribuindo com milhares de obras, sempre com as melhores soluções para o profissional brasileiro, como o WS 8913K, o nível laser 360 graus, 8 linhas com luz verde para melhor visibilidade em trabalhos externos. Travamento de pêndulo, ajuste automático de nível com alarme sonoro para inclinações e muito mais. E para o profissional que trabalha com madeira,
A Uesco tem uma linha completa de produtos para quem lida com madeira no dia a dia, como a WS 3772, a Serra Tico-Tico, que vem com controle eletrônico de velocidade, ação pendular com 4 posições, sistema de troca rápida das lâminas, base ajustável para corte em ângulo e muito mais. Conheça todos os produtos e tudo sobre a Uesco. Acesse o site, é com W, tá? Escreve-se com W, mas a leitura é U. uescoferramentas.com.br. Acompanhe também no Instagram, @Uesco_Brasil. Vem pra Uesco. 10 anos construindo com você. Rádio Bandeirantes. E agora na lata. Responde na lata. Só confirmando aqui uma vez mais a informação que nós demos aqui no começo desse programa. Saída do Hélio dos Anjos. Não é mais treinador da Macaca. Agora há pouco entrevistamos o Marco Eberlin, presidente do clube, e ele disse que um interino vai comandar a Ponte na sexta-feira, 21h30, contra a equipe do Criciúma. Portanto, Hélio dos Anjos não é mais treinador da Macaca. Vamos então com o Na Lata, os comentaristas respondendo na lata. Começa com você, CH. Éder Militão se vê no caminho para ser o melhor zagueiro do mundo. Você acredita que o defensor consiga esse feito, hein, CH? Não é fácil, hein? Tem qualidade, mas melhor do mundo? Pode ser, mas eu não aposto nenhuma ficha nisso. E você, Gleger Zorzin? Não vai conseguir. E para você, Tigrão, a sua opinião sobre o assunto? Tem que comer muito arroz e feijão. Vamos lá, Tigrão, qual o resultado dos jogos de hoje? Transmissão aqui pela Bandeirantes, hein? A Voz do Brasil vai entrar às 7h por causa da transmissão. São Paulo e Puerto Cabadiejo. 4-0 para São Paulo. Bragantino e Oriente Petroleiro. 3-1 para o Bragantino. Vamos lá, Gleger. São Paulo e Puerto Cabadiejo. São Paulo 2-1. Bragantino e Oriente Petroleiro. 1-0 Bragantino. E para você, CH, São Paulo e Puerto Cabelo. Não. Eu só respondo se você portunhar. Senão não vou responder. Cabello. 1-1. E Bragantino e Oriente Petroleiro. 2-0 Bragantino, 2 gols de Sacha, perseguido por Zorzinho. Vamos lá, Zorzinho. Luiz Soares perdeu 3 dos 4 pênaltis que cobrou pelo Grêmio. Renato Gaúcho também tem Reinaldo no elenco, que ano passado teve mais de 95% de assertividade pelo São Paulo. E aí, quem é que você escolheria como batedor oficial? Pô, é óbvio que o Reinaldo. Reinaldo, para mim, seria o batedor oficial. O Luiz Soares tem mais nome, né? Mas tá errando tudo, né? E para você, Tigrão, quem que você colocaria, Luiz Soares ou Reinaldo? Nenhum dos dois. Porque o Luiz Soares acho que ganha por gol marcado, né? Já deu na cara isso aí, né? Então, se é de pênalti, de bunda, do que for, ele precisa fazer gol. Aí sai pênalti, ele foi lá, jogou a bola lá no Beira-Rio. Aliás, o jogo foi em Caxias do Sul. Caiu lá no campo do Caxias, né? Bateu no... Ele bateu lá no Alfredo Jaconi e caiu no Centenário. Caiu lá em Eu Bento não coloco Gonçalves. nem o Reinaldo e nem o Luiz Soares. Eu, em homenagem a Gleger Zorzinho, eu coloco o Bitelo. E você, Gleger? Eu já falei, eu coloco o Reinaldo. O Gleger... O Bitelo, quem gosta do Bitelo é o Tigrão, desculpa. É isso aí, é por isso que ele vai colocar o Bitelo. E você, CH, qual que é a sua resposta? Reinaldo ou Luiz Soares? Continuo com o Luiz Soares. Mesmo errando adoidado assim? Mesmo, ele vai treinar mais e vai começar a acertar. Então tá bom, CH, um abraço para você, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Gleger, um abraço para você e até amanhã na tela da Band 11h30 aqui no Nossa Área, hein? Exatamente. Um abraço a todos vocês. Amanhã estaremos juntos no Nossa Área e também na tela da Band. Em 30 segundos, Tigrão, a Ponte segue com o interino ou contrata um treinador de nomeada? Só para dizer o seguinte, o Guto Ferreira está na praça, disponível, em disponibilidade, e também Gilson Kleina saiu da Portuguesa. Tigrão. Não, tem que contratar um cara de nomeada. O interino quebra galho, mas nenhum dos nomes ainda cogitado aí, né? Nenê, que a gente gosta muito, o Ivo Secchia, o próprio Felipe Moreira, não dá para segurar um rojão desse daí. Tem que trazer um cara que bate com o negócio em cima da mesa. É isso que eu penso. O Cabedio, até amanhã então. Abraço, até amanhã. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que